Olá, afronautas! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de comunicação, de educação, de luta, de fortalecimento das nossas lutas por justiça e equidade. Aqui é um espaço de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Estamos de volta hoje com uma pauta que nós já tratamos no canal, mas que ela precisa ser recorrente devido à importância e devido ao peso que ela tem na nossa sociedade e nas nossas vidas contemporâneas, que é a questão do encarceramento em massa no Brasil, encarceramento da população negra no Brasil, na coluna da professora Luciane Soares, e convidadas e convidado, que já vão estar aqui conosco. Deixa eu agradecer Bárbara Porfírio, que está também conosco hoje aí na moderação do chat, eu estou olhando aqui. Vocês no chat dialogam com Bárbara, fazem suas perguntas, colocam nossas colocações, coloca seus questionamentos e ela estará atenta para que a gente possa dialogar com vocês. Nós estamos no YouTube e também no Facebook entrando nesse momento. E aí, onde você estiver, você pega o link, compartilha geral e arrasta o pessoal para vir para cá participar dessa conversa conosco, tão relevante para as nossas pautas nos dias atuais. Adriano Coutinho, região metropolitana de Belém do Pará. Ananindeua, passou aí mais cedo, deixou seu recado, no aguardo. Erenita Silva, Zenaide Brito, boa noite a todas, todos. Excelente tema para aprofundamento e abordagens de pauta importantíssima. Maria Tereza Carneiro, pessoal do Ler para Viver, Mari Noeli, é assim, vocês estão chegando, disseminando e arrastando geral para cá. Já deixa seu like, seu positivo aí, por favor. Pega o link e coloca aí nas suas redes sociais, nos seus grupos e assim por diante. Círios Oliveira, boa noite, querida família Afronautas. Teremos uma importante conversa, sem dúvida. Já puxando aqui para a sala, professora Luciane Soares, que é a nossa colunista, mensalmente ela traz uma pauta, dessas pautas relevantes para a compreensão e para a instrumentalização dos nossos processos de luta. O convidado e as convidadas também estão chegando aí, eu sei que você estava aí fazendo os contatos, né, Lu? Nós temos uma convidada que está nesse momento em plenário no Congresso Nacional e que vai entrar para fazer sua fala assim que der, e os outros também chegando aí. Valéria Lima, Anilton Santos. Gente, olha só, enquanto o pessoal vai entrando, vocês vão compartilhando, obviamente. Deixa eu fazer aquela apresentação rápida da professora Luciane Soares, que vocês já conhecem, mas a gente faz a apresentação protocolar, e também das pessoas que estarão conosco hoje. A professora Luciane Soares é associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa de doutorado com o tema Funk para Além da Festa, um estudo sobre disputas simbólicas e práticas culturais da cidade do Rio de Janeiro. Só para lembrar vocês, isso já foi pauta, inclusive, de uma das participações dela no canal, viu? Vale a pena pesquisar e assistir. É chefe do Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado e coordena o Núcleo de Estudos Cidade, Cultura e Conflito
Vão estar conosco também o Anderson Moraes, jornalista, fundador do jornal Empoderado, diretor do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, membro da Cogira São Paulo. A Cogira é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, integrante do coletivo Jornalistas Livres, assessor de imprensa da Frente Nacional Antirracista e âncora do programa Domingo, comentarista também do Meteoro Brasil. Olha aí uma das nossas convidadas, aquela que está no plenário na correria, entrando, eu já vou apresentá-la para vocês, porque eu sei que ela tem pressa de fazer a fala dela, porque ela está, nesse momento, trabalhando. Suelen Aires Gonçalves, doutora em Sociologia, com a tese Vidas Matáveis, Feminicídio de Mulheres Negras e as Interseções de Gênero, Raça e Classe. Ela também é mestra em Ciências Sociais, bacharela em Ciências Sociais, integrante do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e compõe o coletivo Atinuquê, Grupo de Estudos sobre o Pensamento de Mulheres Negras. E vai estar conosco também Dani Monteiro, jovem negra, feminista, socialista, favelada, cotista da UERJ, deputada estadual pelo pessoal do Rio de Janeiro, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Então, é isso. E aí, professora Luciane, normalmente eu passaria para você fazer uma introdução, mas já vou puxar a Suelen, considerando que ela está no trabalho nesse momento. Então, Suelen, muito exatamente, Silvani. A gente vive numa clínica tão boa que eu ia propor exatamente ouvir a Suelen, até porque a gente está em Porto Alegre, mas não se viu, e eu quero ouvir a minha conterrânea falando um pouco dessa realidade aqui do Sul, sobre o encarceramento. Agradecer, porque a nossa vida é correria mesmo, o que mostra o quanto a gente trabalha, Silvani. Você está certíssima, porque eu ia propor ouvir a Suelen já de início e depois eu faço alguma apresentação. Suelen, seja bem-vinda, por favor, fique à vontade, eu sei que você está trabalhando, dá seu recado, por gentileza. Tem seu microfone. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui nesta mesa, a professora Luciana, nossa moderadora, as pessoas que estão assistindo agora e as que assistirão. Primeiramente, eu gostaria de pedir mil desculpas, porque aqui onde eu estou nesse momento, estou na Câmara dos Deputados, assessorando uma parlamentar negra gaúcha, deputada Reginete Bispo, e aqui na casa nós estamos no meio da CPI do MST, na qual eu estou aqui na porta nesse momento, e a sessão está em andamento e nós temos que votar. Então, já peço desculpas de antemão, vou trazer alguns debates para nossa reflexão, e certamente a professora Luciana e os demais colegas convidados estarão debatendo as questões relacionadas ao encarceramento da população negra no Brasil. Primeiro, eu queria trazer algumas reflexões em relação ao censo, o censo que foi duramente atacado por esses governos negacionistas, né? Esse último governo negacionista, que produziu um censo com muita dificuldade, nós tivemos que prorrogar os prazos, né, para que o censo do nosso país fosse feito, mas lá no censo está, existe preto no sul, existem pessoas negras na região sul, obviamente, né, centro-oeste, nordeste, norte, a lindeza que a gente viu, esse mapa colorido, plural, diverso que é o Brasil, mas também deixa nítido aquilo que o movimento social negro já trazia, pelo menos no Rio Grande do Sul, que nós já estávamos além dos 15% da população e, de fato, né, estamos chegando quase aos 20%, se não me falha a memória. Então, nesse sentido, existe preto no Sul, e pensar o encarceramento da população negra na nossa região é um grande desafio. É um grande desafio também porque o mapa do encarceramento que a gente percebeu nesse último período apresenta o nosso Estado numa dianteira, né, avançando. Avançando significativamente na perspectiva da população carcerária gaúcha, né? Nós só perdemos para o estado de São Paulo, que é um dos estados, obviamente, que tem uma indústria do encarceramento muito forte,
governos também comprometidos com esta política, né, de encarceramento em massa, e obviamente que encarcerar em massa no Brasil, esse Brasil continental, esse Brasil que viveu quase 4 séculos, né, de escravidão de corpos negros vindos de África, obviamente esse encarceramento no Brasil ele tem cor, tem gênero, tem território, e nesse sentido o Rio Grande do Sul se apresenta nesse cenário, né? Então, eu estava verificando algumas estatísticas, mas tenho certeza que a professora Luciana e os demais colegas estarão apresentando. Nós temos algumas particularidades que eu acho que seria bem importante compartilhar com vocês. A questão de sermos, né, estarmos entre os primeiros ali sobre o índice de encarceramento, eu acho que é um ponto bem importante para a nossa reflexão, porque nós prendemos e prendemos mal, nós prendemos majoritariamente crimes em relação ao patrimônio e crimes em relação à dita guerra às drogas, o dito tráfico de drogas, né? Então, compartilhar com vocês de que nós não estamos distante nessa perspectiva. Nós temos uma população carcerária de mais de 40 mil pessoas encarceradas no Rio Grande do Sul, e temos também algo que eu acho bem importante para compartilhar, daí eu vou compartilhar essas questões e já vou passar também para os colegas, que seria a gente compreender o perfil deste encarceramento. E existe uma tendência, eu acredito eu, no encarceramento feminino, que eu gostaria de compartilhar com a mesa, com o debate, com a discussão. O nosso Estado já havia, né, numa crescente de encarceramentos de mulheres, mas numa perspectiva que nesses últimos 5 anos houve um acréscimo de 25% do número de mulheres gaúchas no território gaúcho. Nós contamos apenas com 5 espaços prisionais femininos, e nesse sentido, territorialmente também existe uma desigualdade, as mulheres que estão, enfim, no sistema carcerário estão concentradas na região metropolitana de Porto Alegre, no Madre Periche, aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, na cidade de Guaíba, Lajeado, uma na região do litoral, que é em Torres, e uma ali em Rio Pardo, na região central, né? Então, existe uma descentralização desigual também nessa perspectiva, e, obviamente, o perfil também muito nítido, um perfil de tráfico, né? Em que o tráfico se coloca como o primeiro indicador nesse encarceramento em massa. E aí existem algumas pesquisas, daí eu vou também compartilhar com vocês, que, obviamente, por ser um estado onde tem mais de 70% de população branca no Rio Grande do Sul, que se autodeclara enquanto branca, nas pesquisas, né, que nós verificamos, aparece, obviamente, que existe um perfil de uma população carcerária branca e masculina. Porém, se a gente for fazer uma análise, né, na perspectiva, em comparação com a população branca, em comparação à população negra gaúcha, certamente, né, os negros e negras gaúchos estão sobre-representados no sistema carcerário do Rio Grande do Sul. Então, eu queria trazer essas 2 reflexões para a gente pensar também esse perfil desse novo cárcere, um estado que avança no cárcere, que precisamos pensar a partir da perspectiva racial, trazer que as pesquisas que alguns colegas vieram desenvolvendo apresentam um encarceramento negro feminino, e aí como a gente pensa essa intersecção de gênero e de raça, tendo como, né, um foco central a questão do tráfico de drogas, e essas mulheres negras são majoritariamente mulheres jovens com filhos e com baixa escolaridade, ou seja, mulheres negras, pobres, periféricas do estado do Rio Grande do Sul, em péssimas condições nesses espaços também contando com alguns espaços prisionais mistos. E, obviamente, tem muito do que a gente poderia pensar do que seria um sistema prisional, desde os locais, desde o acesso à política de saúde, por exemplo, que pelo que a gente andou dessas questões também com um agravante em relação à saúde mental dessas mulheres, né? E sem, obviamente, um acompanhamento, sem o acesso à saúde pública nesses espaços prisionais. Então, eu queria trazer essas reflexões. Vou precisar me retirar, porque aqui, pelo visto, vai noite adentro,
mas, se possível, vou estar acompanhando os demais debates e fico à disposição para outro momento, de preferência em outro dia, porque terça e quarta é dia de sessão e eu acabei achando que ia ter condições. Aí ela está até Muito com dificuldade obrigada. de... Suelen, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Professora Luciane, eu já ia te passar, você já está aí na linha de frente. Deixa eu dar as boas-vindas aí ao Anderson e a Dani, que chegaram depois, mas eu já apresentei vocês, tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Dani, que a gente sempre está lutando para dar certo, e deu certo, olha ela aí, que maravilha, né? Eu vou passar... A gente adiantou a fala da Suelen, porque ela está no trabalho agora, e um projeto de lei da deputada Reginete, que ela assessora, entrou em pauta, e aí corre todo mundo para o plenário. Vocês sabem, quem tem um mínimo de conhecimento sobre esse funcionamento do parlamento sabe que é essa maluquice mesmo. Mas ela entrou, deu o recado dela e a gente agradece. Só antes de passar para você, Lu, o Ricardo Fonseca trouxe uma questão aqui que eu acho que é extremamente importante, né? Ele diz assim: é necessário e urgente impedir que o BNDES, o atual governo, financie e incentive a privatização do sistema carcerário. Prender homens pretos e mulheres pretas, que ele não colocou, mas também, e ganhar dinheiro com isso, inadmissível. Por favor, Lu, por gentileza, é contigo. Eu estou muito feliz, Silvani, não só de estar voltando com a minha coluna, mas de ter a Dani aqui. A Dani sabe que ela é uma parceira queridíssima. Quero ainda dar um abraço nela em agosto, né? Não sei se ela já recebeu o livro aí, Funk para Além da Festa, que eu deixei para ela. E agradecer muitíssimo ao Anderson pela generosidade, porque o Anderson tem feito um trabalho belíssimo. Eu acho que todo mundo vem acompanhando, e eu acho que ele, Silvani, é uma demonstração daquela ideia dessa bolha, e a generosidade dele em participar hoje, embora eu sei que ele não vai tocar nisso, tem a ver com o que nós estamos fazendo. O Pensar Africanamente, gente, é um canal de tamanha qualidade. A gente prima aqui por pessoas, ou pesquisadores, ou pessoas envolvidas como a Dani, que estão na linha de frente. Então, para mim, o fato da Suelen estar num corredor só demonstra a nossa importância, porque eu e Dani já trocamos em situações ou de estar dentro de um corredor da LERJ, subindo num elevador e estar disputando pauta na rua, e está trocando quando a gente pode trocar, porque a nossa luta ela tem essa característica. E aí a gente tem acompanhado, e eu sempre é importante dizer para quem está aqui com a gente hoje, que eu sempre tento sair do Sudeste, tanto a Dani e o Anderson vão me entender, subir para a Bahia, subir para Paraíba, subir para Manaus, descer para Porto Alegre, porque senão a gente teve chacina recente em São Paulo, a gente teve o Rio. Eu não, a Dani provavelmente vai tocar no tema, porque ela vive essa realidade. A mãe de Moise está sendo ameaçada, Silvania, aqui no Rio de Janeiro. Nós vimos recentemente Cláudio Castro numa saia muito justa, da qual eu não vou falar em respeito à nossa democracia do canal, mas e principalmente pelo que nós defendemos, né? Então, entre o momento da prisão como espetáculo, esse espetáculo do vigiar e punir, né? De você enforcar em praça pública, de você desmembrar o corpo do preso, esse interesse que as pessoas têm pelo crime, pela prisão, pelo corpo negro dilacerado, essa realidade tão estranha que nos aproxima, quer dizer, como que Brasil e Estados Unidos, sendo países com realidades tão desiguais, né, tem uma população carcerária negra tão semelhante, que é a seletividade penal. Esse racismo
e essa questão de classe que aparece em documentários onde um homem negro cadeirante é acusado de ter assaltado uma casa com um muro de 2 metros, e aí você não consegue compreender como, de frente a uma juíza, essa, esse caráter impávido de um judiciário tão cruel brasileiro, que não percebe a dor, principalmente das mães, como o Delei me contava em Acari, quando ele dizia: os homens são presos, mas as mulheres adquirem hipertensão, diabetes, câncer. Então, para a gente que vive no Rio de Janeiro e anda as favelas do Rio e de São Paulo, que é de onde a gente pode falar, essa realidade das mulheres e particularmente os homens presos recebem a visita íntima sem o mesmo controle que as mulheres presas, que a Maria Luísa Carvalho estuda. Então, quando a Angela Davis esteve agora há pouco na Bahia para lançar essa discussão sobre o abolicionismo penal e o feminismo, isso acendeu a minha coluna, porque a gente está falando muito de um núcleo familiar inteiro. Na verdade, o tema encarceramento não separa o tema chacina, né, Dani? Na verdade, o tema é o mesmo, ele não se aparta, porque são os mesmos temas que têm a ver com acesso à justiça. E esse funcionamento se discutido da privatização dos presídios e do espetáculo dos presídios, do espetáculo da tortura, que volta no século XXI, e o lugar também do Degase, quer dizer, da extinta FEBEM, e que a gente hoje pode falar do sistema prisional de adolescentes. E aí eu decidi, há 5 minutos atrás, eu tenho, é muito diferente, assim como você não pode explicar alguém o que é a dor de uma mãe que perdeu a sua filha. Eu tive um familiar que foi preso, não por um envolvimento, não matou ninguém, mas por estar em uma cena aqui em Porto Alegre. Então, nós vivemos o drama. Espera que agora eu voltei. Nós vivemos o drama da prisão de uma forma muito, muito de perto. E é por isso que eu acho que o tema do encarceramento ele é um tema importante, exatamente porque ele talvez a classe média no Brasil sinta que não é o tema dela porque ela não corre o risco de ser encarcerada. Mas quando você tem um familiar encarcerado por situação injusta, por arbitrariedade policial, então você vive uma experiência muito complicada no Brasil. E eu vou fechar minha fala aqui, acho que a gente pode passar para o Anderson, porque a Dani deve estar voltando, mas eu decidi compartilhar porque eu acho que a experiência ela tem uma importância. E é disso que você vive quando você vê uma mãe, quando principalmente a gente está falando aqui de mulheres negras, que são as mulheres que continuam mantendo as relações com a família. E particularmente as mulheres presas, que são mulheres que ficam em uma situação muito mais reclusa, elas recebem muito menos cartas que os homens nas prisões masculinas, elas são muito mais julgadas socialmente pelo erro moral que cometeram, e hoje nós temos um número de presos e uma discussão muito importante sobre a guerra às drogas. Então, eu vou fechar minha fala aqui para a gente ouvir o Anderson, porque eu acho que é isso que importa, é discutir as implicações do encarceramento negro na nossa sociedade. Então, obrigado aqui à nossa audiência, voltando hoje, nesse dia 15, ainda querendo saber, né, Silvani, quem mandou matar Marielle, nós estamos muito perto, então a gente continua
nesse canal, com esse compromisso com a verdade. Agradecer a todos que estão, todas e todos que estão conosco, porque a qualidade do pensar africanamente é essa: é manter a memória viva do povo negro, é manter a memória viva do povo de santo, é manter a memória viva das injustiças sociais. É isso, Silvani. Por enquanto, eu fecho aqui minha fala. Obrigada, Luciano. Você lembrando aí, né? A gente ainda pergunta quem mandou matar Marielle Anderson. E só para lembrar que, né, numa outra direção, a nossa perda hoje da dona Léa Garcia, essa grande atriz, essa mulher negra guerreira. Eu estava hoje lamentando que, há um ano atrás, mais ou menos, eu falei com a dona Léa Garcia que eu queria entrevistar ela aqui no canal. E ela estava com uma peça de teatro e ela me disse, olha, eu já não dou conta mais de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então deixa passar esse início da peça que eu fico mais tranquila. E aí veio o lançamento da biografia dela. Antes de ontem, eu estava pensando, agora com a biografia, vou eu falar com a dona Léa. Não deu tempo de trazer ela no Pensar Africanamente, mas o legado dela está aí, para todas nós, para todos nós, sem sombra de dúvida. Por favor, Anderson, seja muito bem-vindo ao Pensar Africanamente. A palavra é sua. Boa noite. Primeiro, que bom que tu falou, eu achei ótimo sempre que fala após mulheres maravilhosas assim, só vai piorando para a gente pensar o que eu vou falar. E agora a Dani veio, ela vai falar na minha frente. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar, e agora? O que eu falo? Essa mulherada já falou tudo. Eu só tô aqui para aprender. Gente, mas assim, eu queria trazer aqui. Oi, Dani, agora oficialmente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu queria falar assim que eu acho muito importante a gente recortar os temas pela visão de academia, né? Nos atravessa a cultura, é muito vinculado às nossas ideias, ao estudo, isso é importantíssimo, mas também vejo que é importante a gente falar com aquela, como dizem, o pé de fábrica, né? Daquele de quem pisa no chão e sente a dor do outro. E eu queria, Dani, ir por esse lugar aqui. Você vai por um lugar que eu acho que é importantíssimo, daquela pessoa que tem o poder da caneta, isso tem que existir, é por isso que a gente luta, por isso que eu estou aqui, para poder ajudar você a ter esse poder de caneta, e não é só chegar, né? Porque a gente tem um outro problema, é se manter nesse lugar com o poder de caneta, que é dificílimo também. E eu falo porque a gente recebe aqui denúncias gigantes, e mesmo a gente aqui no jornal tem uma questão também de você ver aí em todos os lugares aí como sofre o parlamentar mulher, em especial mulheres negras. Vou me apresentar antes aqui rapidinho, que eu acho que já foi feito, mas muito simploriamente aqui para contribuir aqui, porque eu já quero ouvir a Dani, porque a gente veio para ouvir essas mulheres maravilhosas aqui, ninguém veio para me ouvir, não. É o seguinte, eu sou de Jornal Empoderado, que vai fazer dia 26 de agosto aí 7 anos, uma mídia que tem como slogan a voz dos invisíveis, onde a gente vai nos territórios, está com o movimento negro, falando de parlamentar, a gente tem um projeto que é o Candidaturas Empoderadas, que a gente já conseguiu contribuir em 2018, fazendo uma coisa que ninguém fez, temos voz para mais de 300 candidaturas apresentando, e isso foi muito simbólico, viu, Dani? Porque isso nos levou para um lugar de debate político, que foi estar em Brasília agora, com a Educafo e Freiragim, para eu posso falar isso com exatidão. Você não, para você não. Deixa que a gente fala para não te dar problema. Todos os partidos são racistas, seja de esquerda ou de direita. A gente pôde ver na prática como que é lidado com essa questão racial. Começa com a mulher, que ganha pouco, e daí a gente foi para Brasília para falar sobre essa cota. Mas isso não é o tema do... Por que eu estou falando isso? Para contextualizar um pouco quem sou eu, a partir desse trabalho no Jornal Empoderado, com um monte de gente legal. Fui ser 5 anos jornalistas livres, deixei de ser por questões que eu acho que a questão de racialidade ela tem que ser primordial no debate do Brasil. Não dá para
fingir que a gente vai, né? Não sei se é a palavra certa, não dá para dar voo de galinha a vida inteira quando se fala do progresso da população negra. Eu tenho que sentir que existe um projeto unificado e sério para que a gente consiga visibilizar o povo negro. A partir daí eu fui ser diretor do Barão de Itararé, já estou na segunda gestão, sou da revista Fórum há 2 anos, também comento no Meteoro Brasil e estou aí para o que precisar. Posto isso, eu vou dizer aqui o que eu falo em todos os lugares. Eu vou levar o meu lugar aqui para trazer 3 histórias, se me permitem. Eu vou fazer rápido elas, né? Então, eu vou trazer vivências. E a primeira que eu vou trazer, que é importantíssima, é do Marcelo Dias, um homem negro gay que tem várias irmãs mulheres, uma mãe que está lá com ele. Ele tem uma ONG, ele chega para trabalhar na ONG, Dani, daí chega lá, tem um carro estranho com uma pessoa, uma bolsa na porta da ONG dele, chega a polícia e ele percebe que tem uma situação diferente, resumindo, ele fala, tudo bem, vocês vão levar esse cara com o carro, mas o que tem dentro dessa bolsa? Porque aqui é minha ONG, aqui eu recebo as pessoas. Resumindo, o policial falou, então você quer saber o que tem? Depois de muita conversa, tinha droga dentro da bolsa. E o policial virou para ele e falou, já que você insistiu em saber o que tinha, então você vai assumir tudo que tem dentro da bolsa. Eu imagino que o Marcelo, naquele momento, estava atrapalhando alguma coisa. Vocês já entenderam aqui. Marcelo foi preso. E o Jornal Empoderado acompanhou de ponta a ponta o caso do Marcelo. E uma coisa muito legal, muito significativa, foi que no processo dele até foi colocado uma matéria do Jornal Empoderado para afirmar que ele era um homem honesto e ele não deveria estar preso. E aí ele foi solto, né, por uma situação de injustiça. Um segundo caso, eu posso colocar aqui, o caso do menino que me ligaram 3 da madrugada, meu filho está sendo preso, não sei o quê, me ajuda, faz matéria, né? Foi na Lapa, Rio de Janeiro, o Marcelo de São Paulo. Na Lapa, acontece que na Lapa, o que acontece? O menino morava lá a vida inteira, e ele trabalhando, e todo mundo se conhece em alguns bairros, e a Lapa é um deles lá no Rio. Ele vindo do trabalho com a moto, o colega, o policial parou ele e falou assim, mão para cima, não sei o que, ele falou assim, mas você me conhece desde pequeno. Não tem necessidade de você pôr a arma na minha cara, você sabe, eu moro ali, tenho a minha família. O policial deu um soco no rosto dele, ele caiu. Só que ao tomar o soco e a moto ser jogada no chão, ele lembrou, quando ele levantou, Dani, que é o seguinte, que aquele policial já tinha batido na tia dele no início do ano. Então já é sistemático a violência daquele policial com aquela região e com aquela família em especial. O terceiro caso foi o seguinte, uma mãe, Eliomésia, entrou em contato com a gente que o filho dela foi acusado de fazer 2 roubos, né? Ele roubou uma pessoa num bairro e depois ele pegou junto com os colegas e roubou num outro bairro. Só que era impossível isso ter acontecido, Dani, porque é uma questão de geografia aqui de espaço-tempo, só se ele tivesse um teletransportador para estar 5 da tarde na Vila Mariana e 5h30 no Cocaia, que é um bairro da periferia da Zona Sul. Como que ele ia fazer esse trajeto? Né? Então, era uma loucura. E ele acabou também sendo inocentado, porque a nossa matéria mostrou a história dele. E aí, nessas 3 questões, por que eu estou falando disso para falar de encarceramento em massa? Porque é o seguinte, gente, tudo isso eu uso para explicar que nós temos, e eu falo aí agora para a Dani, se ela puder um dia pensar, se debruçar sobre isso, já falei com muitas pessoas, Silvio Almeida, com um monte de Flávio Dino, eu bato muito nessa tecla, temos que pensar numa CPI da abordagem policial. Porque o encarceramento em massa e o genocídio da população negra começa numa abordagem policial. Ô Dani, eu vou te falar uma coisa, sabe qual é o som, e para todos que estão aqui, sabe qual é o som mais aterrorizante para um homem negro de periferia? Vocês fazem ideia qual que é? O som mais que nos tira sono, e você fala com vários homens negros, não é quando a polícia passa por você na revira ali, quando ele vai te abordar na quebrada. É quando ele para e dá o freio, dá ré e volta de ré. Porque nessa hora, ele põe algo do tipo na cabeça. Putz, esquecemos neguinhos ali atrás.
E quando ele volta muito mais nervoso, mesmo que você não tenha feito nada. Então, esse som é aterrorizante quando a gente lembra desse som, e eu passo essa informação para vários homens negros, e pessoas até brancas, de periferia, mas especiais negras, elas têm essa lembrança de como é doloroso. Renato Freitas só está vivo, por exemplo, porque por uma coisa dos céus. E ele se protegeu de advogado, da mídia. Isso é outra coisa que eu falo, publicizar o seu caso não é só para dar curtida, é proteção também, porque quanto mais pessoas sabem daquilo, mais pessoas vão ajudar a proteger, e normalmente a pessoa que vai fazer o que vai fazer, ela pensa já mais duas vezes, porque fala, isso daí está bem protegido, muita gente sabe quem ele é. Então, eu sempre uso essa questão, e foi falado aqui uma coisa que eu também, Dani, falo muito isso, meninas, que é o seguinte, a esquerda não gosta de ouvir isso, né? Porque tem aquela coisa que virou política no Brasil, futebol. Você tem que defender um lado do outro. Opa, dando probleminha no sinal. Voltou. Porque, como diz Soeli Carneiro, entre esquerda e direita nós Deu uma continuamos rápida negros e negras, travadinha. né? Mas voltei. E aí o que acontece? Tem uma questão para fechar aqui, por que a gente tem que se debruçar na questão de duas questões, da CPI da abordagem policial e uma nova educação antirracista e humanitária na base das escolas. Porque é o seguinte, a esquerda pode não gostar de ouvir isso, mas eu falo sempre, não tenho problema nenhum com isso, até porque eu venho de experiência prática. Existe o que eu chamo, principalmente depois de Marielle, a gente pôs isso até no nosso editorial, existe um fetichismo do corpo preto que tomba. O corpo que tomba, seja assassinado ou preso, seja de esquerda ou de direita, vai todo mundo lá no Jacarezinho, Paraisópolis, porque os jovens foram assassinados, ou é o Beto, ou é a Ágata, a Marielle. Só que o nosso corpo, enquanto está vivo, ele não tem o verdadeiro valor que tem nesse Brasil. Por isso que a Elza falava da carne mais barata. E discutir abordagem policial é um dos passos para nós, nos direitos humanos, colocarmos o pingo no i, que é quando a gente pede para ser apenas humanizado a nossa relação. Vou dar um exemplo, para fechar mesmo. Eu amo mochila. Todo mundo que sabe, que me conhece, sabe que eu gosto de mochila. Mas por que eu parei de andar de mochila? Porque eu cansei de ter que entrar no estabelecimento e falar que não vou roubar. Ou o meu medo de tirar o meu tripé, que é meu material de trabalho, e um policial militar achar que aquela mochila, aquilo ali é uma arma. É uma coisa que as pessoas brancas não passam, não precisam pensar nisso. Então, quando a gente fala de encarceramento em massa, antes, para chegar no encarceramento em massa, a gente tem que pensar no que acontece antes e começa na abordagem policial. Então, acho que a gente tem que pensar muito para além da teoria, que a gente já tem muita teoria, tem livros maravilhosos, pessoas, nós temos que pegar essa prática de histórias que nós temos de familiares, amigos do Jornal Empoderado, e sentar e discutir política pública a partir daí, para a gente poder humanizar, porque não pode mais uma mãe preta eu ter aquela frase, luta como uma mulher. Eu não gosto dessa frase porque ela não tem muito simbolismo como deveria. Difícil é lutar como uma mulher, difícil é lutar como uma mulher e uma mulher preta. Porque dependendo de você for uma mulher branca do lugar que você tiver, é tudo muito fácil para você. Então essas mães têm que parar de chorar e lutar para o presídio, porque às vezes o filho dela roubou para subsistência por causa de um cigarro de maconha. E esse sistema perverso da tal guerra às drogas, que é uma guerra, na verdade, contra nosso corpo e nossa existência. E passa muito pela abordagem policial. Obrigado. É isso. Obrigada, Anderson. Como é impactante ouvir você trazendo trazendo a partir do cotidiano aquilo que se vive, e aí trazer isso contra um caso e essa ideia da CPI, da abordagem policial, isso tem uma importância muito grande. O pessoal que chegou aí depois,
Vocês perderam a fala da Sueli, que foi a primeira, porque ela está trabalhando, ela está em plenário agora, mas depois vocês podem assistir. Se perderam a parte da fala do Anderson também, fiquem à vontade para depois assistir. E podem continuar arrastando geral para cá, entendeu? Está no Facebook, está no YouTube, pega o link e dissemina aí, porque quem chega não assiste tudo, depois assiste a parte que perdeu depois que a gente terminar. É óbvio que as pessoas gostam de estar aqui ao vivo, porque podem colocar suas perguntas, seus questionamentos. O AME, diante do encarceramento em massa e genocídio do povo preto, independente do espectro político do governo, vocês propõem alguma alternativa para além de ocupar as instituições que nos exterminam? Tá, isso é para a segunda rodada. Tá? Podem colocar suas perguntas, como o Come colocou aí, que fica como a Bárbara Porfírio está aí acompanhando e não vai nos deixar perder as questões de vocês, e a gente dialoga com elas na segunda rodada. Dani, que bom que deu certo. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. É contigo. Opa, gente, boa noite, boa noite. Licença para chegar. Desculpa ter caído aí agora há pouco, que problemas técnicos aqui de carregar o computador, mas estamos aqui firme agora, internet estabilizada e carregador estabilizado. Primeiro, dar uma saudação aqui, um beijo, um cheiro, né, na minha querida camarada Luciane, que sempre me recebeu muito bem no norte, no noroeste do estado, sempre trouxe, né, perspectivas de como ser uma jovem parlamentar negra ocupando aquele espaço a partir de propostas de fato concretas de produção de política pública, ora na universidade, na UENF, ora na portelinha ali do lado, e assim vai sendo o fazer ancestral do povo preto, né? Saudar aqui a Silvani, saudar também o Anderson, a todo mundo que nos acompanha, e dizer assim, começar, acho que antes da fala, uma das coisas que o Anderson me falou me tocou muito, né? Que foi: se eu vim para uma live de encarceramento e eu não ouvir homens negros, eu não sei o que eu estou fazendo nessa live, porque a gente está falando de uma população carcerária que é majoritariamente de homens. Ouvi todos os relatos aqui que você traz em terceira pessoa, mas o seu mesmo sobre o barulho do freio da Blazer, por assim dizer, é uma experiência que das diversas violações que nós sofremos enquanto mulheres negras não estão no centro delas. Então, são relatos importantes. Eu vou falar de um lugar que eu acho que, para o tema, tem a importância do poder da caneta, como você colocou, mas a importância de nós, enquanto povo preto, nos auto-organizar. Não existe debate de encarceramento que não tenha homens negros. Eu pelo menos, não gostaria de estar num desses. Mas vamos lá, gente. Feita aqui as devidas saudações, nossa mediadora Silvani. Separei alguns pontos para a gente refletir aqui e tentar passar, né? Pensar primeiro no próprio estopim do que aqui estamos, porque eu quero fazer um convite a gente refletir o que acontece com nosso povo negro em diáspora a partir do debate da subjetividade, que a gente já conhece, de um debate histórico, mas também de um debate vivo, de um debate que é econômico também, que é político. Então, pensar, inclusive, as navegações nas Américas como algo político desde o início. A narrativa que nos é contada sobre a dominação dos mares feitas a partir das navegações europeias, ela nega a própria história da humanidade, porque a história do homem é a história, né? A história do homem e da mulher é a história de tentarem se relacionar com a natureza, entender o que escreve o céu e dominar os mares. E esse senso esteve em diversas populações, em diversas comunidades antigas. A própria África tem suas experiências de navegação, os asiáticos também têm. Tem relatos de navegações africanas chegando às costas das Américas pelo menos 2 séculos antes dos europeus. Então, a diferença não está em dominar a navegação, mas na necessidade de dominar o outro. E eu acho que isso que
qualifica tudo que nós passamos aqui. Pensar que a colonização é um empreendimento econômico que tenta sustentar a vida em um ambiente que é adverso à vida humana, porque, sim, o norte do globo ele é um lugar desafiador para ser ocupado pela humanidade, pelas temperaturas baixíssimas, pela pouca fauna, pouca flora, né? Pouca condições de sobrevivência por séculos, aliás, por milênios, a humanidade chegou à Europa e morreu toda ela. Então, a ocupação daquele espaço é muito difícil. Por isso que a colonização vem para as Américas no sentido de dominação, no sentido de controle do que era produzido em abundância aqui nas Américas. Pensar essa diferença entre dominadores e navegadores, pensar a colonização como um empreendimento econômico, social e político, nos faz entender a necessidade do trabalho escravo. Ou seja, a própria colonização africana ela vem 3 séculos depois da americana, porque não se tinha interesse na dominação da África num primeiro momento, tendo ali sociedades antigas tão bem estabelecidas. Era necessária a trazida da mão de obra, reduzir os custos do que à época era muito custoso. Construir embarcações, ocupar o dito novo mundo, produzir nesse novo mundo e retomar essa produção para a Europa envolvia uma engrenagem muito complexa para o que existia ali até então, até aquele momento. Então, é entender que a colonização dura 3 séculos e meio porque ela era lucrativa e ela se encerra também porque ela deixa de ser lucrativa daquela forma e se abre outras perspectivas de lucro. É bem verdade que a abolição nas Américas ela advém da luta negra e da luta indígena, inegavelmente, mas entender também que entre os imperialistas havia esse plano de dominação, havia a ideia de transicionar um trabalho livre, quer dizer, um trabalho escravo para um trabalho livre, sem a mão de obra negra. Porque a partir do momento que você reconhece os trabalhadores nos seus ofícios e no mínimo de direitos, ou seja, você começa a entender a remuneração como uma parte importante do processo de trabalho, você percebe também que a mão de obra negra não era a mão que deveria ocupar aquele espaço. A gente entender que na própria classe trabalhadora do Brasil, que é onde eu quero chegar para engatar na atualidade, é entender que a classe trabalhadora do Brasil ela é formada por 2 camadas. A gente precisa debater isso. Debater negritude no Brasil, debater movimento negro é uma questão de classe, não é uma questão de raça meramente, não é uma questão meramente ancestral ou dos nossos passos para o futuro, é a própria luta de classes que a gente está debatendo. Porque para essa primeira camada da classe trabalhadora não há direitos, não há direito à ocupação da terra, inclusive a ocupação de terra se torna proibida no Brasil com a abolição. Até então, a ocupação de terra era o que dava sentido à colonização, né? Passa a ser proibido a partir da abolição, porque essa mão de obra que existia às centenas de milhares aqui no Brasil, ela não deveria ser contratada, ela não deveria ganhar direitos. Você vai passar aqui pelo estado do Rio de Janeiro, por boa parte da cidade do Rio e até mesmo da nossa região metropolitana, quando você pega o trem ou o metrô, você vê um Rio dividido. Você sempre tem o lado da linha de trem mais perigoso, mais pobre, e o lado mais de casas até assim, com mais acesso a condições de classe. E necessariamente você vê, né, nessa divisão em vários pontos, e eu vou destacar aqui ali a região de Manguinhos, de Maria da Graça, como essa exemplificação que eu estou tentando dar. Você passa ali pela Avenida Democráticos, de um lado você tem Manguinhos, casas de tijolo, sem bolso, de construções precárias e populares, e até mesmo barracos de tapume. E do outro lado da Via Democrática, um bairro que nos lembra Brasília, com terrenos divididos à régua e casarões antigos daquele estilo que aqui na capital a gente chama do estilo do subúrbio do Rio, que foi uma população que chegou
nos 2 últimos séculos e recebeu acesso à terra. É essa a diferença, é esse olhar de uma linha divisória entre a classe trabalhadora que a gente tem que reconhecer. Uma classe trabalhadora que não tem sequer o direito de ser explorada aos moldes do capitalismo e uma classe que recebe políticas públicas de incentivo para ocupar tal lugar. E aí é onde a gente começa, de fato, a debater o que significa o encarceramento e o extermínio, o plano de genocídio em curso. A gente tem vários aspectos, né? Não vou entrar nos aspectos mais do epistemicídio acadêmico, da falta de representatividade, eu vou me ater, que é o tema da nossa live, a esse extermínio, a execução sumária, né, desses corpos. Porque, inclusive, a gente está falando de políticas de genocídios diferentes quando falamos dos nossos gêneros. As mulheres, elas são mais de 80% das usuárias do SUS, porque a política de genocídio dos nossos corpos é serem deixadas para morrer, padecer estruturando as suas comunidades precariamente. Então, somos responsáveis pelos cuidados dos mais velhos, dos mais novos, somos nós que marcamos os exames, que vemos os cuidados médicos. Então, esse lugar é o local do extermínio em vida. Mas eu vou me ater aqui daquele extermínio em morte, que é destinado aos homens negros, e por isso, Anderson, é tão importante ter a sua contribuição aqui nesse espaço. A gente fala de quase um tripé da morte, eu chamaria assim, né? Um tripé da necropolítica, porque você tem a oscilação, os próprios dados estatais, né? Eu não vou nem falar da produção cidadã de dados, eu estou falando dos dados do Anuário da Segurança Pública, do Atlas da Violência, dados aqui do Rio de Janeiro, do ISP. Perdão. A gente pode observar um tripé da necropolítica que oscila, né? Encarceramento, desaparecimentos forçados e o extermínio, o homicídio. Então, a gente pode reparar que quando um desses dados abaixa, o outro cresce. O que acontece, quem viu no e-mail lá do governo Bolsonaro, eles alardeando? O número de homicídios reduziu. Veja como a nossa política de segurança pública é eficaz, porque a vagabundagem parou com os crimes, diminuiu os crimes. Bom, o que saltou foi os desaparecimentos forçados. E a gente vê isso no Rio. Cada região do estado produz dados diferentes desse tripé da necropolítica. E esse tripé ele é destinado majoritariamente, sim, como a doutora Suelen falou aqui anteriormente, precisamos falar do crescimento do encarceramento feminino, de qual é o papel das nossas mulheres em comunidades na criminalização que o Estado faz dos nossos corpos, mas a gente está falando no grosso da estrutura, e por isso que eu estou dedicando a nós qualificarmos, isso não só um debate de raça, gente. A juventude negra, ela quer viver, ela quer estar viva, ela precisa viver, mas essa juventude ela tem gênero também, ela não tem só raça. Os dados do Anuário da Segurança Pública, quando você cruza, né, gênero, idade e raça, você tem mais de 90% das vítimas homens negros da idade entre 15 a 35 anos. Então, a gente precisa qualificar esse dado, humanizar ele, para a gente entender de qual parcela da população a gente está falando majoritariamente, né? Entender que lutar contra esse plano de genocídio é entender as suas mais diversas ferramentas. E aí eu quero dedicar esses instantes finais aqui da fala, pelo menos nesse primeiro momento, para a gente falar um pouco do encarceramento, do extermínio, dos desaparecimentos no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Pensar como esse plano de genocídio se aplica. E aí a gente entender que do reconhecimento. Desculpa, o caderno encostou aqui. O plano, né, a gente entender que do que é o mais antigo, que é o Código de Processo Penal, o CPP nosso, que a primeira versão dele data da própria abolição da escravatura. Então, a ideia do Código Penal ele é criado, né, o Código de Processo Penal também ele é criado a partir da necessidade de controlar negros.
é entender que técnicas que já estavam previstas, né, no nosso CPP, como reconhecimento fotográfico, que é uma ferramenta pulsante, né, de encarceramento, ela se alia às tecnologias mais modernas, né? Tem muito essa visão que a tecnologia ela pode resolver problemas que a sociedade em si não conseguiu resolver. Então, a ideia do reconhecimento facial tem sido utilizado hoje para pensar que a gente vai ser mais eficaz e menos injusto nas prisões, quando não é verdade. Tem 4 câmeras de reconhecimento facial instaladas na cidade do Rio de Janeiro. Uma delas, quando estava em uso, em Copacabana, prendeu a sua primeira acusada, que inclusive foi uma mulher negra. E vale destacar que essa tecnologia da inteligência artificial de reconhecimento facial, ela tem mais imprecisão de reconhecimento de rostos negros em detrimento de brancos e de mulheres em detrimento de homens. Então, as que são mais imprecisas, o reconhecimento é de mulheres negras, simplesmente porque a tecnologia é criada por homens brancos, que são quem treinam elas. A tecnologia é como o nosso cérebro. Se nós só vemos rostos brancos, nós reconhecemos rostos brancos. Se nós vemos rostos masculinos, nós reconhecemos rostos masculinos. Para a tecnologia, é a mesma coisa. Mas a primeira vítima de reconhecimento facial, e eu vou chamar de vítima, vocês vão entender, foi uma mulher negra em Copacabana, que ela foi acusada por um crime que ela não cometeu, sem nenhuma passagem. Na verdade, a câmera reconheceu ela foi abordada pelos policiais, foi levada até a delegacia e lá se descobriu que não só não era ela, mas que pelo crime que estavam acusando ela, na verdade, já tinha uma pessoa presa. Então, você junta o racismo da tecnologia que é desenvolvida por mentes racistas, alinhada à inoperância do Estado brasileiro na média, né? Ou operância letal, na maior parte dos casos. Porque o cruzamento, não só a tecnologia errou, como a própria mão humana na produção, né, dos bancos de dados erra, porque coloca um crime que precisa chegar a um culpado que, na verdade, já o tem. Então, voltando, né, o exemplo central do reconhecimento fotográfico ao facial, a gente vê tecnologias da branquitude, e veja bem, eu falei branquitude, eu não falei brancos, porque pessoas brancas podem trair o pacto racial que elas têm e sim construir a luta antirracista. Então, eu estou falando da branquitude, né? Como as tecnologias da branquitude elas se perpetuam ao longo dos séculos para seguir encarcerando e exterminando os nossos. Pensar, né, os velhos debates que a gente faz no movimento antiproibicionista, no movimento dos direitos humanos. As drogas e as armas não são produzidas na favela. Os presídios são centrais para a auto-organização das facções e organizações criminosas. Eu destaco aqui no Rio de Janeiro, inclusive, a criação do que é atualmente a maior facção carcerária, ou seja, a que tem a maior população carcerária, que é a PVI, que é o Complexo de Israel, e ela advém do que era o dito neutro, né? Que era onde iam mandado crimes hediondos contra crianças, LGBTs, né? Porque a cadeia é extremamente sexista. Corpos LGBTs muitas vezes não têm sequer o direito de estar preso junto ao seu gênero, seja ele biológico ou de identidade de gênero. Né, e é desse lugar, do lugar dos rejeitados, dos exilados, surge a maior facção carcerária. Mais um exemplo do quanto que é essa engrenagem que alimenta tudo que a gente vê, né? Quem vende as armas para o tráfico de drogas é a própria polícia. A bala que matou Marielle é de um lote desviado da Polícia Federal. É desse lugar que a gente está falando. Aqueles que atiraram em Marielle eram policiais, bombeiros. O que some com a arma do crime era bombeiro. Então, a gente está falando... eu não estou falando de um debate moral mesmo na cabeça dos agentes de segurança. Eu estou falando de uma estrutura que foi construída, planejada
e organizada para destruir os nossos corpos. Então, é esse lugar, assim. E aí, para fechar, eu queria dizer que, mais do que nunca, né, dentro dessa reflexão, chegou a hora da gente contar a nossa própria história. Como, né, canta no Favela Vive 5, que eu acho que é um hino para nossa geração, a avó do DK falou para ele, né, a favela não venceu, mas vai. A favela ainda não venceu. Se eu sou deputada hoje, favelada, a favela ainda não venceu. Eu luto ali todos os dias à frente da comissão para fazer valer um mínimo de dignidade para os nossos. Mas a gente vai. A gente vai porque eu já sou o sonho da geração que veio antes de mim. E antes dela, já era o sonho da outra geração. Aí os meus avós saíram lá do interior do Nordeste para ter o direito à sobrevivência dos seus filhos. Seus filhos sobreviveram e tiveram outros filhos. Meus pais trabalharam muito duro a vida toda para a gente ter a oportunidade de ser educado, coisa que eles não tiveram. E a gente está chegando lá. E eu tenho certeza que a geração que vai vir depois de mim vai me superar. Vai me superar. E é o que tem que ser feito. E é isso. A gente vai viver, a gente vai vencer. Seja via cultura, seja via educação popular. Nós, né, somos herdeiros de povos extremamente organizados, né, numa organização social complexa, que conservaram em si saberes de sobrevivência e de futuro. E é desse lugar que a gente vai reconquistar o nosso lugar, é desse lugar que a gente vai gritar assim, um novo projeto de poder. E aí é onde eu encerro. O que a gente precisa construir, que muitas vezes, Anderson, a esquerda se recusa a construir, é um projeto de poder. Por isso que a Sueli fala que entre direita e esquerda ela é preta. E não é porque ela não é de esquerda. Para quem ouviu o podcast dela com o Mano Brown, ela explica. Ela fala, eu sou de esquerda. O problema é que com a direita eu nunca tive esperança nenhuma. A direita é colonialista, é imperialista, é genocida. Ninguém se espera nada deles. Quem prometeu e não cumpriu com a gente foi a esquerda, porque a esquerda nesse país não tem projeto de poder. E é o que o movimento negro vem, dia após dia, geração após geração, construindo. E aí, gente, é inevitável. A alternância de poder é inevitável. Obrigada, Dani. Obrigada. Que bom, que fala forte, potente. Muito obrigada. Deixa eu cumprimentar Jorge Bandeira, Humberto Barroso. Há quanto tempo que eu não vejo vocês aqui no Pensar Africanamente. Acho até que mandei um e-mail para vocês não faz muito tempo, perguntando cadê vocês, me abandonaram, que bom que vocês estão aí. E eles dizeram, estamos voltando cheios de vontade, com muita saudade. E eles estão hoje na Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary Feira Subaé, Bahia. Que bom ter vocês aí. Nós temos algumas perguntas para dialogar nessa segunda rodada. Eu não sei se a Luciane também quer fazer alguma pergunta, mas antes disso, eu preciso falar rapidamente, não é pauta nossa, então não vou ocupar muito tempo, o New Country. Fez várias postagens falando que os japoneses têm terreno, têm isso, têm aquilo, porque são unidos, que os alemães do Brasil têm terreno, têm isso, têm aquilo, porque são unidos, e que os negros puxam a união. Que os negros não têm união. Essa é uma fala tão... que me incomoda profundamente pelo seguinte... eles têm terreno e têm condições de ajudar um outro pela condição histórica que eles foram convidados a vir para o Brasil. Nossos ancestrais não foram convidados a vir para o Brasil. Só trouxeram aquilo que sua inteligência, o seu próprio corpo pôde trazer. Por outro lado, eu fico pensando... se nós não fôssemos unidas, considerando toda uma estrutura de poder construída, institucional construída para nos destruir, para nos eliminar, como teríamos chegado até aqui? Ele falou que a gente não faz o termo que ele usou,
uma caixinha monetária, esqueci o termo, para ajudar uns aos outros. Nós estamos lutando para comer. E quando a comida chega, a gente não alimenta só os nossos, alimenta a comunidade inteira, a quadra inteira, o entorno todo. Eu gostaria de dizer, Silvani. Só um pouquinho, só finalizar aqui. Há que se considerar, New Country, que nós somos herdeiros e herdeiras de uma visão de mundo, de uma tradição inclusiva e de uma visão de mundo de cuidado mútuo e coletivo permanente. Agora, se nós temos pessoas negras que adotaram para si outras cosmovisões e praticam o individualismo em cima de tudo, aí foram escolhas. Mas não é o caso da nossa maioria, que nas periferias cuidam uns dos outros, umas das outras o tempo inteiro. Que a comida, quando chega, não é só para aquela casa, não é só para aquela família. É para todos e todas que estiverem com fome, que é partilhado. Então, eu não quero, nem vou me alongar mais, vou passar para a Lu, porque não é a nossa pauta de hoje, mas não. A nossa herança ancestral que nos faz ter a tecnologia do cuidado mútuo permanente, nos possibilitou chegar até aqui. Senão, nem aqui estaríamos mais. Diga, Lu. Eu tô em Porto Alegre, né, Silvani? E matando saudades aqui do meu pai, da minha família. E eu queria dizer para as pessoas que a família do meu pai é uma família de campesinos pobres que vieram para Santa Catarina. Eu acho que as pessoas ficam vendo muita novela da Globo e ficam pensando no italiano e no alemão que se deram bem. Eu não vou lembrar dos livros agora, mas eu quero dizer que boa parte do chão de fábrica da classe operária paulista é italiana. Boa parte da organização dos partidos de esquerda, com todas as críticas que a gente possa fazer, e a Dani está certíssima, mas aqui do sul do país a gente sempre teve uma discussão muito importante sobre a questão racial, mas eu não tenho como dividir o meu coração a partir daquilo que é a minha bisavó e a minha ancestralidade, que é uma divisão entre campesinos brancos pobres e escravos negros. Então, a luta de classe que Dani está falando, ela está exatamente nesse cruzamento. Meu pai trabalhou como caminhoneiro a vida toda e a minha mãe foi uma trabalhadora de fábrica de vida inteira. Então, a questão racial está posta no Brasil, principalmente do Sudeste para cima, de onde a gente fala de uma condição onde as coisas apertam de uma forma muito complicada, como no Rio de Janeiro, porque matar uma vereadora numa esquina do Rio de Janeiro é algo que a gente falava olhando para o México, né, Dani? A gente falava olhando para repúblicas que a gente dizia que não iam acontecer no Brasil. E, no entanto, a gente está vendo acontecer e agora a gente está vendo todo o resto da história. Mas aqui no Sul tem muito pobre, tá? Então, é bom dizer que tem muito branco pobre aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Então, agronegócio, o japonês unido, isso é uma questão de classe, porque tem muito branco aqui que trabalha para outro branco e sabe muito bem a condição. Antônio Sérgio Guimarães, professor da USP, diz claramente: se no Brasil nós não conseguimos conhecer, se nós não conhecemos a condição do operário inglês, do operário francês, tal qual os livros, dos quais o Anderson comentou muito bem da teoria, uma coisa nós sempre conhecemos, que é a condição do escravo. Porque a condição do trabalhador, que muitos brancos viveram aqui no Brasil, foi a mesma condição da comida estragada, da água quente, de não poder dormir, do desrespeito trabalhista, que configura algo muito perto da escravidão. Porque nós não fizemos a revolução.
o que o Florestan Fernandes fala na Olha, eu Revolução. discordando da Luciane, que não dá para pegar exceção. Em sua maioria vieram com grande apoio dos seus estados de origem, do Estado brasileiro. Se tem exceção, tem, mas não dá para ser a regra. Estudem os livros de como muita gente chegou no Sul aqui e o Estado brasileiro deixou muita parte dessa população imigrante à deriva. E para entender por que o Rio Grande do Sul é separatista, tem que entender história. Não é existe o racismo, mas existe uma questão federalista que é muito séria no Brasil. A gente Vou puxar esse assunto no final, a gente acabou de ver o Zema, que está em Minas aprofundar. Gerais. Agora, uma coisa que eu queria falar para a Dani e para o Anderson. O Anderson, eu estou fechando seu microfone, porque ele foi interferindo. Tem que fechar o microfone dele. O que me agrada na Dani, e é uma coisa que já vai para muito tempo, então não é uma coisa recente, primeiramente, é acompanhar a carreira dela como parlamentar, você poder ver como uma mulher negra se desenvolveu no parlamento ao longo do tempo. E a outra é que a gente já travou lutas na LERJ com É difícil no Rio você falar de qual governador foi mais genocida, porque a gente está vendo uma discussão aqui que ia virar à noite. Mas a gente tem enfrentado batalhas duríssimas no Rio e São Paulo, e, querendo ou não, elas acabam ditando, né, algumas questões sobre o país. Eu queria hoje ter alguém da Bahia aqui para falar sobre o tema. Não consegui dessa vez, sobre encarceramento, mas a gente já teve aqui outros temas de genocídio da juventude negra, porque eu tenho dois temas. Eu gosto muito de falar de cultura e de justiça social. São os dois temas que a minha coluna acaba privilegiando. E particularmente, eu e Dani já estivemos na LERJ ouvindo barbaridades de pessoas que quebraram a placa de Marielle, do tipo passar alvejante nos corredores da LERJ. E teve um dia que realmente a gente saiu de uma audiência ali no Palácio Tiradentes ainda, e a gente está louca, eu estou louca para ver o dia que vai quebrar aquela vidro ali dessa nova LERJ horrorosa do Bandeirão que fizeram. Mas é você perceber Nós fomos para uma audiência na UERJ com um deputado que levou uma pessoa armada para dentro de uma universidade. A Dani lembra que tem um vídeo, que eu não vou citar aqui, mas vocês podem procurar, de uma audiência na LERJ, na UERJ, na universidade, onde tem um segurança que está com 38 dentro de uma universidade. Então, eu acho que o Anderson ele está correto sobre o que ele fala dessas experiências e das experiências práticas, porque a experiência prática ela tem que ser descrita, Silvani. Ela tem que ser descrita porque ela é a de um homem ou uma mulher, mas eu também concordo com Dani sobre o homem, é de um homem negro andando na rua que pode ser um rapper e que morre. 80 tiros, como é que você consegue no Exército? Como é que se conseguiu em Deodoro dar 80 tiros num carro? Como é que o Exército... Em que momento alguém achou que era possível você fazer isso? E eu não tenho uma tese punitivista, acho que a Dani, pelo partido dela, a gente está em partidos de esquerda que são distintos, eu acho que também eu não acho que o punitivismo vai resolver. Eu estou mais perto do abolicionismo penal da Angela Davis do que do punitivismo. Por quê? Porque os mortos da Polícia Militar do Rio de Janeiro são os negros. E quando você fala para o policial militar da base sobre a desmilitarização, porque é ele que é preso pelo general de 4 estrelas que está vendendo Rolex, porque é ele que é morto subindo a Rocinha, porque ele que é bucha de canhão. Quando ele consegue entender, ninguém quer ficar na Polícia Militar. Quando você chega, não sei se vocês já tiveram experiência de entrar no hospital da Polícia Militar e você vê o número de homens inválidos, parece que você vive uma guerra civil no Rio de Janeiro.
E eu não acho, Anderson, que São Paulo seja diferente. Então, eu acho que eu vi uma reportagem recentemente sobre a ligação entre drogas e aumento da criminalidade, que ela é totalmente tendenciosa e me preocupa particularmente no programa de hoje a ideia de privatização, porque ela está em um horizonte que no Brasil seria muito útil, porque assim como nós importamos a supremacia branca, os supremacistas, a Deep Web e os ataques às escolas, nós também podemos vir a importar uma ideia de privatização, porque se pensa que o preso é um vagabundo. Só que a gente devia apresentar o número da massa carcerária que não tem julgamento. Então, eu quero agradecer muito ao meu orientador, José Vicente Tavares dos Santos, que está aqui e que foi uma pessoa que me formou. Agradecer muito a Gilce, que está aqui, que também é uma grande amiga com a qual eu sempre dialoguei, mas principalmente eu acho que quando o Anderson fala da experiência, e quando eu sei que a Dani também é uma parlamentar que vive a experiência cotidiana das chacinas do Rio de Janeiro, não tem como você mensurar, porque nós não temos a tradução possível de um acontecimento que é você ter um familiar preso. É algo muito semelhante à morte. É o tipo de desespero que ninguém jamais gostaria de viver na vida, porque em uma situação kafkaniana, que é você não saber o quê, como, nós não temos acesso à justiça, nós não temos advogados, nós não temos o dinheiro para o suborno, porque ele funciona muito bem no Brasil, senão nosso familiar não estava preso. E aí você vai enfrentar uma máquina, e aí você vai conhecer o Estado. É muito curioso que muitos homens e mulheres conheçam o Estado no momento da prisão. Então, eu vou passar a bola, né? Porque a gente tem que... Porque o Anderson está aqui ansioso para falar, perguntando até que hora que nós vamos. Eu não quero Nós perder a só temos oportunidade. 15 minutos, então E eu não quero perder a oportunidade de ouvi-lo. Eu ouço ele quase todo dia, mas não quero deixar de ouvi-lo hoje. Anderson, me dá só um minutinho, porque aí na sua fala você já engloba, se você quiser dialogar com as perguntas, que são só 3 perguntas que a gente tem. Uma está no nosso grupo aí de WhatsApp, uma do professor Álvaro, perguntando quanto de culpa nós, homens pais pretos, temos nesse encarceramento, quando continuamos abandonando filhos e mães dos nossos filhos. Tem o do Kwame, que eu até já li, diante do encarceramento em massa, genocídio do povo preto, independente do espectro político do governo, vocês propõem alguma alternativa para além de ocupar as instituições que nos exterminam? E a do Paulo Fernando, de que forma acionar nossos representantes diretos nos ministérios federais, como direitos humanos, justiça, igualdade racial com urgência. Bom, eu vou passar para que vocês possam fazer suas falas e, se acharem pertinente, dialogar com as perguntas. O Anderson estava aí ansioso. Por favor, Anderson. A Dani, assim, com amor. É que eu não tenho muita paciência para algumas coisas. Chega o tempo vai nos dando uma paciência diminuta com algumas coisas, mas eu tinha que voltar a falar com esse papinho muito de extrema direita, né? Que é um papo de extrema direita, né? Que foi absolvido, porque é fácil, né? Falar que a gente não é unido. Primeiro que se a gente fosse unido, nós teríamos sido exterminados, como aqui já foi falado. Como empreendedorismo, eu vou falar uma coisa para você, o não negro, que acha que conhece, porque eu também tenho uma coisa que eu gosto dos não negros, que eles conhecem mais da nossa história que a gente mesmo, né? Eu adoro isso. Daí, por exemplo, os primeiros empreendedores no Brasil foram essas mulheres negras, que depois de escravizados, soltos, né? Acho que a Dani começou a entrar nesse papo, a gente foi jogado ao léu e tivemos que sobreviver. E essa mulher negra acabou sendo a quitandeira, a mulher que lavava roupa, então ela foi a primeira empreendedora. Por que eu estou dizendo isso? Para pular nas perguntas, que eu não quero tomar muito tempo, eu acho que eu vou dar uma sugestão de amigo, né? Eu faço isso no Meteoro, na Fórum, onde eu estou. Estudem, gente.
Sabe por quê? Apesar de ter prática, para você falar de história é importante ou você perguntar para um mais velho, mas eu sei que você não vai perguntar, mas pelo menos estuda, para não passar vergonha, né? Porque é importante. Por exemplo, eu vou deixar aqui para você, amiguinho aí, que falou sobre como que nós não evoluímos com terras. Eu queria deixar aqui, estude sobre sesmarias. O que é sesmarias? Como que era a entrega de terrenos da coroa portuguesa para os tais beneficiários, que normalmente era puxa-saco, era alguém que estava próximo à coroa, e quando foi lhe perguntado sobre essa questão de terra, sabe, meninas, é o seguinte, é como o MST fala a vida inteira, né? Parece que indagaram de forma idiota o Stedley, né, na CPI. Porque então quer dizer que por que não tem o MST na China? É lógico, onde não tem MST é porque fez reforma agrária, gente. Se você estuda, você evita fazer pergunta besta também. Ou então pergunte para alguém. Então a questão aqui, primeiro, quando a gente também fala do negro, da negra, que aderiu a esse capitalismo, a gente tem que entender um outro lugar. A escravidão foi perfeita em algo que o capitalismo dá continuidade, em retirar a autoestima do povo preto e preta. Então, por que, já respondendo ao professor Álvaro, os pais pretos, eles têm culpa nesse encarceramento em massa, agora entrando na... Lógico que tem. Lógico que tem. Porque os pais pretos só apareceram agora no Dia dos Pais para poder postar no Instagram, né? Mas se juiz também... Não, tem coisa que eu não posso falar, senão o pessoal vai brigar comigo. Mas se juiz falar, só vai tirar foto com o filho quem paga pensão, eu tô um pouco de poder nem tirar foto. Gente, a paternidade tem que ser levada mais a sério, a gente tem que conversar isso de forma mais séria. É um absurdo. É um absurdo você, ainda em 2023, ou de 50 anos para cá, estarmos discutindo essa ausência do pai em relação ao seu filho. Eu nem vou entrar no colorismo, com quem você quer se relacionar, se é branca, preta, japonesa, se é uma anã, é gorda. Eu não vou nem entrar nessa questão que a gente vai individualizar um tema que eu sei que muita gente gosta de falar, mas o que me pega não é o relacionamento, até porque a questão do relacionamento ele é muito shakespeariano e muito europeu. E para um espaço como esse, que pensa africanamente, a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse tal amor muito hétero, normativo e europeu, que se põe aí na questão quando se trata popularmente, é uma expressão que eu não gosto, mas se trata popularmente da palmitagem. Né? Então a gente tem que... A minha questão é nem entrar nesse tema, é entrar na questão da criança. Como isso faz diferença, eu vejo no meu espectro e de amigos que tiveram os pais presentes. A mãe pode fazer isso? Lógico que pode, as mães pretas são incríveis. Mas como seria mais fácil? Muitas vezes, o que me incomoda também, sabe, Dani, Lu, é o seguinte, Silvani, é a comercialização dessa relação, por exemplo, acha que deu ali o que o juiz estipulou de pensão e acha que já está produzindo um efeito positivo naquela criança. Fica uma coisa meramente comercial. Não, é extremamente danoso a falta dessa presença, de estar ali. Eu tenho lembranças com o meu pai maravilhosas, do meu pai ser a primeira pessoa a me levar no estádio de futebol. Essa é uma lembrança que eu guardo ali. Poderia ser minha mãe? Lógico que poderia ser minha mãe, mas por uma divisão igualitária das funções, poxa, é importantíssimo esse pai estar presente, e não é estar presente só dentro de casa, é daquela presença disso. Tenho muitas crianças que fazem várias atividades na escola, judô, basquete. O pai ir lá, pegar a criança pelo menos um final de semana, levar, acompanhar o que ele está fazendo educacionalmente, isso já é importantíssimo. O relacionamento entre o casal, isso daí pode ficar de lado, porque pode não dar certo, não deu certo, mas a gente sabe um monte de cara que tem 5, 6 filhos com 4 mulheres diferentes e que fazem discursos lindos. Essa que é o grande problema. Então a gente tem que ser um pouco mais sério para falar isso. E, professor, enquanto a gente não resolver isso de uma forma um pouco mais séria,
e não permitir, por exemplo, nos movimentos sociais, essas pessoas de transitarem, não é permitindo, você não pode estar aqui, mas que ela saiba que ela é parte do problema, porque não adianta ela falar de encarceramento em massa e ter 4 filhos, 6 filhos, 4 filhos, e com mães diferentes, não dá assistência a ninguém, ele está contribuindo para um sistema que pediu para que essas crianças lá no futuro não tenham estrutura. Ah, mas isso quer dizer que vai levar um encarceramento em massa? Imagine uma mãe preta que precisa trabalhar, precisa deixar 4, 3 filhos na rua, porque não tem, às vezes, uma escola de tempo integral. Ela está exposta, gente. Vamos ser realistas, não dá para ficar brincando aqui. Se quiser que faça ela conversão de brincadeira, a gente até pode, mas a vida real é diferente, não é Netflix. Né? Não é novela, tem que parar de assistir novela. A vida real é o seguinte: uma mãe que vai trabalhar, ela reza todo dia para voltar a ver os filhos vivos, alimentados e minimamente estudados. Tá lá na escola protegida. E quando é escola, não, como não tem escola integral para todo mundo, ela só reza enquanto volta para casa para encontrar tudo em ordem. E torcer que essa criança tenha os bons valores com quem encontre na rua. É a real. Então, faz sim, Álvaro. Rapidamente, sobre a outra pergunta, teve uma segunda. Diante do encarceramento em massa e genocídio do povo preto, independente do espectro político no governo, vocês propõem alguma alternativa para além de ocupar as instituições? Volto a dizer, CPI da abordagem policial pode contribuir muito, e eu vou dizer uma outra questão que eu não falei na primeira fala. Ela vai contribuir para a polícia também, porque a gente vai poder ver quais são as necessidades daquele policial militar que só vai lá para trabalhar e chegar no final do dia para a casa dele. A gente, Silvania, a gente tem que saber as perícias das armas. Qual é o policial que pode e deve estar em dia com o seu sistema psicológico em dia? Quando foi a última vez que ele fez treinamento de tiro, treinamento de veículo, e até o psicotécnico passou por uma terapia? Isso tudo vai estar ali conversado. Vamos entender também essa relação, acho que a gente vai poder debater a questão da racialidade e classe. Eu já falei isso por uma vez com um policial. Sem farda, você é igual a mim, porque o secretário de polícia, e até com farda, porque o secretário de polícia, o governador, não sabe nem o seu nome, nem o meu. Eu não quero que o bandido morra, o menino no tráfico de drogas, mas eu também não quero que o policial morra, eu não quero que ninguém morra. O que a gente luta é pela vida. É isso que a verdadeira narrativa, a palavra da moda, é isso, é lutar pela vida. Essa bobeira de achar que a gente defende bandido e não, a gente defende a vida. Quem é culpado, a gente quer que seja preso. Da mesma forma que o policial corrupto, que seja preso se for o caso. Mas a gente quer que o policial saia de manhã, volte à noite só como um trabalho. Da mesma forma que eu não quero ver um menino de 10 anos, 9, 12, 15, 17 anos, com uma metralhadora na mão como única opção de vida para ele. E, por fim, para terminar, tem a questão aqui de que forma acionar nossos representantes dos direitos humanos. Isso daí é um grande engodo, que eu não vou pôr, não sei se a Dani vai querer falar sobre isso, porque ela está dentro da esfera partidária. É o grande engodo que, mesmo com a gente com a caneta na mão, há pessoas que se afastam muito da base, dos problemas da base. A gente precisa de prática, ponto. Se não quer fazer uma CPI, a gente tem que fazer um grande seminário para discutir segurança pública. Tem o professor Luiz Eduardo, tem que trazer o Silvio Almeida, mas tem que trazer o Flávio Dino, mas tem que trazer a Débora da Mãe de Maio, tem que trazer as mães da Candelária. E temos que falar o que é que vamos iniciar de projeto de país experimental para que a gente pare com a violência. A câmera é uma, ajudou, não tem que sair nunca mais. A câmera é uma, quais são as outras coisas que nós podemos fazer? E dá para ser feito. E ponto. O que não dá é só teoria, porque senão a gente vai estar teorizando há mais 500 anos. É isso. Obrigada, Anderson. As complexidades são muito grandes. O Leonardo Ribeiro dizendo, né, que há uma linha tênue que tem que se pensar em relação a essa questão da paternidade. Inclusive, tinha a proposta do professor Anderson Flor, mas eu não consegui trazer paternidade negra na semana do Dia dos Pais, que foi essa semana, mas eu realmente não consegui, mas é uma pauta que fica no horizonte. Dani, por favor. Bom, gente, acho que vou tentar ser mais rapidamente aqui, até porque acho que a Anderson e Luciane passaram por diversas questões.
Mas, assim, só para a gente ter uma dimensão, quando a gente traz as experiências de classe trabalhadora aqui no Brasil, não é meramente no olhar, ó, tem muita gente que se deu bem, muita gente que se deu mal. Eu estou falando da subjetividade, nuances ao longo de todos os processos, inclusive hoje, em 2023. Eu estou falando da ideia de uma paleta racial onde você hierarquiza, sim, as pessoas. E se agora, né, num Brasil miscigenado, a gente não fala mais das raças não miscigenadas, ou seja, não falamos de africanos, retintos ou árabes, mouros, não falamos de europeus, mouros, caucasianos, se não falamos das raças puras, né, falamos de uma paleta de cores. Eu atuo, um dos diversos temas que a Comissão de Direitos Humanos atua, a partir da nossa presidência, é o tema da migração e do refúgio hoje no Brasil, hoje. E é comum a gente ouvir relatos, né, por parte dos assistidos sobre precariedade na condição de chegar assim, isso é unânime. Mas você tem padrões mais brancos tendo mais aporte não só estatal, como às vezes do terceiro setor. Isso acontece hoje, gente. O Moïse é esse caso hoje. Moïse, o congolês assassinado no quiosque, foi um caso de relações de trabalho. Para quem não entendeu o que eu falei aqui sobre a transição do trabalho escravo para o livre que não ocorreu, eu convido a pesquisar aí o caso congolês Moïse Kabangambé. Eu estou falando de gente que chega aqui, todo mundo chega sem documento a partir de grave violação de direitos humanos. Então, o sírio que chega aqui, ele não chega em condições melhores que o congolês ou que o angolano, mas ele encontra mais apoio. É desse lugar que eu estou falando. Eu não tenho nenhuma dúvida que a fatia da classe trabalhadora que veio em colônias para cá, a japonesa, a espanhola, a italiana, a grega, que eles sofreram muito e que eles trabalharam muito. Mas o nosso trabalho aqui nunca foi recompensado, o mérito nunca existiu para a negritude, porque se o mérito é conferido àqueles que mais trabalham, que mais se dedicam, mais dotados de inteligência, mais dotados de saberes, por que ninguém ficou rico trabalhando duro todos os dias? Por que os ricos do mundo são os mesmos, né? Desde sempre. Então, eu acho que trazer um pouco, exemplificar um pouco mais essa situação é para a gente entender que não é nenhum demérito ao trabalho de ninguém. No limite, é a ausência de mérito da mão de obra negra aqui nesse país. Sobre as perguntas, né, ocupar a estrutura, ontem a nossa comissão se reuniu com uma missão ministerial aqui no estado do Rio de Janeiro, que contou com o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Mulheres e o Ministério da Igualdade Racial. E numa perspectiva de debater letalidade policial, debater encarceramento e pensar ações possíveis aqui para o Estado. Então, eu acho que ocupar é um termo que a gente usa para chegar, né? Mas eu acho que o que a gente precisa promover mesmo, e tem a ver com estar nesse cotidiano, ou seja, como a Luciane falou, a gente vai sendo transformado também por esse cotidiano, falar de hackear. A gente está falando de subverter o poder que está concentrado na mão de poucos e trazer para os nossos. Então, esse hackeamento que a gente tem que promover, pensando que, ora, a gente acessa a institucionalidade, mas aquilo que o Estado brasileiro não tem resposta e não terá como racista estruturalmente que a resposta é a nossa luta, é a nossa auto-organização. Então, pensar o cumprimento da DPF 635 no estado do Rio de Janeiro, sim, porque em algum momento o sistema judiciário, que é pavoroso, aqui no Rio de Janeiro funciona a súmula 70. A súmula 70 é que simplesmente reconhece a prova oral, né, o depoimento do policial, como uma prova inviolável e uma prova que sustenta prisões. Então, óbvio que a justiça brasileira tem diversos problemas, mas a gente tem que aprender a jogar nela. A DPF é uma ação de descumprimento de preceitos constitucionais. Está na Constituição que o Estado brasileiro precisa garantir a vida das pessoas. O que acontece não só nas favelas do Rio, do Estado do Rio, como o Brasil afora, não é essa proteção.
Então, a gente tem que hackear essas tecnologias, ocupá-las na medida do possível, mas tendo entendimento que, como fala Emicida, tudo que nós tem é nós. Assim. No final do dia, a gente trabalha duro lá na Leste, todos os dias eu estou lá, quando eu não estou lá, eu estou visitando os territórios, mas é isso, no final do dia, quem segura de fato os nossos sonhos e a nossa vontade de continuar a estar aqui é a nossa própria luta, porque a ocupação desse espaço é muito duro, o confrontar a branquitude é muito duro. É isso, gente. Acho que tem muito que a gente poderia continuar comentando. É, o controle externo da atividade policial promovida pelo Ministério Público. O Anderson falou da CPI. Eu traria uma pauta anterior à CPI, que é a pauta das câmeras nos uniformes policiais. E, por obviedade, esse debate traz dificuldades por toda a ideia das tecnologias de reconhecimento facial serem utilizadas para o nosso encarceramento, mas entender que depois que colocou a câmera, no primeiro mês, São Paulo reduziu a 0 os homicídios. E que qualquer coisa dali para frente era uma prova em vídeo documentada. Eu acho que até para promover porque o escopo você já desenhou, mas para ter o material comprobatório da CPI, nos é fundamental isso. Então, acho que a defesa da câmera nos uniformes policiais é uma agenda para ontem do movimento negro, do movimento de direitos humanos. Enfim, gente, tem muitas pautas para a redução da letalidade policial, pensar perícias técnicas independentes, pensar o papel do Ministério Público no controle externo da atividade policial, pensar, né, o que seria o sistema de segurança pública, que envolve não só a secretaria, mas a participação da sociedade civil. Enfim, há muito o que se debater, mas a nossa live tem tempo, os nossos convidados, assim como eu, também têm tempo, então acho que é um debate que a gente segue digerindo e construindo juntos aí. É um debate que tem que ter continuidade. Ô, Dani. Peraí. Silvani, eu queria fazer uma pergunta para a Dani. Ô, Dani, como que, bem resumido em um minuto, que assim, a gente conversa tanto com tanta gente, mas às vezes tem perguntas que passam. Como que no Rio, a população em geral, ela está lidando com a questão, principalmente da Marielle, assim, porque às vezes dá um avanço, às vezes retrocede. Como que você percebe que a população lida com isso? Quando você vai, elas ainda têm esperança de resolução? Como que... Eu acho que menos esperança de resolução e mais sede de justiça. A gente é muito perguntado sempre quando saem novas informações sobre o caso, quando a gente está na rua e reivindica, né, a trajetória de ser do partido que era a Marielle, de ter trabalhado com Marielle. A gente é muito demandado, assim, mas as pessoas, eu acho que não se perdeu a esperança no todo. Há muita descrença no Estado brasileiro, mas há muita sede de justiça nas pessoas. Elas estão dispostas a seguir lutando, defendendo essa bandeira, assim, a partir da minha percepção e da minha escuta como alguém próximo e que anda, né, nessa mesma rede. Mas a população inteira do estado do Rio de Janeiro é um pouco maior, assim, para eu responder, mas a minha percepção é essa. Professora Luciane, estou te dando 1 minuto para você fazer suas considerações, por favor. 1 minuto. Bom, o meu pai estava aqui assistindo a live do nosso lado, né? E ele sempre gosta de assistir quando ele está perto de mim. Eu sempre gosto de ter a presença dele. Manda um abração para ele. Como é que é o nome? Antônio. Seu Antônio, grande abraço. Obrigado. Eu atravessei o país para esse Dia dos Pais, né? E eu acho que o Anderson falou uma coisa... Anderson e Dani falaram uma coisa muito fundamental, né? A gente tem trabalhado muito em periferia, foi a minha tese, né, Silvani? Você sabe disso. Mandar um abraço para o Thiagson também aqui, que divulgou no canal dele, e isso ampliou muito o escopo da tese. Mas é muito curioso quando você vê um garoto que chega sem pai num processo, que o garoto cometeu um delito leve, aí ele chega sem pai no processo, aí ele tem uma questão meio mitológica, né? Porque ele tem uma dupla punição, né?
E o que eu tenho acompanhado lá no Novo Horizonte, mandar um abraço. A Silvani já me conhece há muito tempo, a gente tem avançado muito na questão da moradia nessas regiões de periferia em Campos, mas são chefes de família mulheres, né? Eu acho que o que eu tenho encontrado no Brasil, em periferia, são chefes de família que são mulheres. A minha preocupação, Dani, tem sido muito como a gente vai reverter no ano que vem, a nível municipal, a vereança, né? Isso para mim é fundamental. Eu quero trabalhar na formação, né, das mulheres, porque as mulheres não são educadas para cargos públicos, Anderson. Então, às vezes, Silvani sabe tão bem quanto eu que o medo de estar em um debate, e eu nem desconsidero, né, porque o Uri Paz, que já esteve aqui com a gente, a Silvani lembra que teve um programa que nós fizemos sobre assassinatos políticos. A Marielle é a pessoa mais conhecida de um número absurdo de mulheres assassinadas no Rio de Janeiro. Então, Magé, eu não vou dar números porque eu não sei exatamente, mas são números absurdos. A gente tem execuções dentro do estacionamento da Câmara de Duque de Caxias. Então, a gente não está falando de uma brincadeira, né? A gente está falando de uma situação. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Bolsonaro foi eleito, duas candidatas à presidência mexicana foram assassinadas, a Flávia Rios. Na época, eu estava estudando isso. Então, se a gente tivesse talvez seja a minha próxima coluna, se a gente tivesse um panorama global, é porque também não pode ser uns assuntos muito tristes, né? Porque eu não quero desanimar ninguém, mas é uma forma muito eloquente de calar as mulheres dentro do parlamento. E aí nós temos visto todo tipo de violação, desrespeito, violência política contra as mulheres, não apenas no parlamento, nas universidades, todo tipo de assédio, né? E as pessoas que nos ouvem, eu acho que o Africanamente tem a virtude de conseguir conectar o discurso com uma realidade vivida pela população. Então, quem está nos ouvindo aqui no chat está acessando a sua própria experiência de sofrer esses tipos de violência, de assédio. E o que eu e Silvani tentamos dizer? Fica forte, fica forte, fica forte, porque a gente vai para uma. Pessoal, o Bolsonaro seria reeleito se vocês não tivessem ido para a rua. E se em 2024 a gente não fizer um trabalho, vai continuar sendo essa mesma representação de terrível de retrocesso. Então, agora estou falando aqui. Então, meus pais agora os dois resolveram se unir aqui na cozinha. Então, o que eu deixo aqui como minhas últimas palavras é lembrar que aqui a Jússi hoje é uma amiga que me ajudou na minha formação, que foi fundamental na minha formação. Assim como a Silvani tem pessoas fundamentais na formação dela. Assim como saber que a Dani está no parlamento me anima. Assim como assistir o Anderson no Meteoro, ele não faz a mínima ideia, mas me anima. E eu estava desesperada atrás da terceira pessoa, porque a gente tem aqui no Africanamente uma composição que ela não é fácil de ser feita, porque não é simplesmente sair entrevistando qualquer pessoa. E foi Miguel, do Cafezinho, com o qual a gente já fez algumas coisas no fórum, que falou: por que você não convida o Anderson? Então, a gente acaba hierarquizando também as redes sociais. E o Africanamente ele é revolucionário porque ele é pequeno e dessa qualidade que vocês estão vendo. Então, a gente vai continuar fazendo um canal com essa qualidade, com essa liberdade de posicionamento que vocês... A pessoa pode vir aqui, fala mal da esquerda, não tem nenhum problema, pode ser anarquista, pode ser ateu, a gente ouve do mesmo jeito, desde que a pauta tenha uma capacidade de crítica e desde que a pauta tenha uma relação com o nosso tema,
que é a questão negra, a questão de matriz africana, a questão da exploração, a questão da cultura. E acho que no próximo mês eu vou dar uma aliviada. O próximo mês é setembro. 27 de setembro tem uma data de Cosme e Damião aí, que eu vou ficar mais velha. Então, eu acho que eu vou trazer alguma coisa, Silvani, para a gente dar uma comemorada. E vou passar aí, Dani, para te dar um abraço na Lerge. Espero que também a gente possa abraçar o Anderson fisicamente, porque a gente acaba que depois da pandemia os abraços se tornaram mais caros e mais raros. Então, abraçar toda a nossa plateia, agradecer a qualificação, porque a gente não faz o Africanamente para ter like, a gente faz o Africanamente para expandir uma comunidade de diáspora negra. Muito obrigada aí a todo mundo que ficou com a gente. E aí a Silvani vai dar os informes aqui finais. Obrigada, Luciane. Ellen, que depois vai assistir o programa, provavelmente. A Reginete, que a gente trabalhou durante o governo Olívio, eu e Gilson... Estou te cortando, viu, minha irmã? Não, eu vou só acabar agora. Eu vou dizer que a importância de Olívio ter mantido o Bisol em um governo, durante todo o governo, em uma situação de total descrédito para questionar a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, exatamente na perspectiva da nossa discussão hoje sobre direitos humanos. E é que eu termino. Gente, eu queria dizer a vocês o seguinte, nós temos um acervo imenso aí à disposição de vocês. Sobre essa pauta de hoje, eu compartilhei com vocês vários links, nós já discutimos aqui abolicionismo penal, nós já discutimos a questão do encarceramento das mulheres negras, então, vocês... E esse especial do encarceramento das mulheres negras tem uma importância fundamental, foi um diálogo muito rico, está aí à disposição de vocês também. Agradecer o Sanclay e o Gilson pela contribuição aí para o canal através da aquisição do Super Sticker, muito obrigada. Antônia Quitino chegou aí, trouxe várias contribuições, não vou ler, viu, minha irmã, porque já estamos no adiantado da hora, mas li, e muito obrigada pelas suas contribuições. Sheila sugere uma leitura do artigo Trabalhadores Negros e o Paradigma da Ausência, de Álvaro Pereira Nascimento, sobre a história do trabalho no Brasil, que não inclui dados sobre trabalhadores negros, então está aí a sugestão para vocês fazerem a leitura. O Ricardo retomando a questão do financiamento do sistema da privatização do sistema carcerário, estou me comprometendo, viu, Ricardo? Vou trazer esse tema específico aqui no canal, vamos conversar sobre isso aqui no canal, sim. No mais, eu só posso agradecer, sim, dizer o que eu vou fazer, o que nós vamos conversar quinta-feira. Quinta-feira nós vamos conversar sobre necropolítica e infância negra. Fiquem aí atentos, atentas, que eu estou esperando vocês. Muito obrigada, Anderson, muito obrigada, Dani, que toda a força na trajetória de luta de vocês, que eu sei que não é pequena também, e estamos juntos, o canal está à disposição, quando quiserem propor, trazer pauta, estamos aqui. Professora Luciane, muito obrigada, abraço aí para mamãe e para o papai. Bárbara Porfírio, aí na moderação do chat, muito obrigada. Afronautas, a cada um e a cada uma, cuidem-se muito bem. Estou aguardando vocês na quinta-feira, às 19h30. Até lá, muito obrigada.